Sistemas hegemônicos transformam a ansiedade diante da autonomia em protocolos legais e punição. O medo psicológico do incontrolável é metodicamente codificado em documentação de Estado. Este é o Maleus Maleficarum, de 1487. O tratado operou como suporte burocrático para eliminar mulheres consideradas desviantes. O texto define alvos precisos: independentes, curandeiras e aquelas que demonstravam desejo próprio eram suscetíveis à corrupção. A sexualidade feminina era o núcleo da perseguição. Essa estrutura cimentou os contornos da mulher proibida. O manual estabeleceu que dominar a própria vontade e recusar o controle institucional constituía uma ameaça à ordem social. O livro de Heinrich Kramer é o inimigo original nesta análise. Ele representa a força de apagamento contra a qual as potências femininas reagem. Contra o silenciamento absoluto surge uma resposta nas margens. Diferentes culturas preservaram figuras que habitam o sagrado escuro e utilizam a liminaridade como força. Este diagrama mapeia essa resposta estrutural em 4 universos: Lilith, Hecate, Kali e as pombagiras, operando fora do controle patriarcal. Analisamos a ressonância arquetípica entre elas. Embora de contextos diversos, compartilham a mesma arquitetura de poder e resistência. Juntas, elas articulam uma narrativa essencialmente contra-hegemônica. Elas representam a afirmação do feminino que utiliza a própria sombra, o território que lhe foi negado, como ferramenta de libertação. O primeiro vetor desta matriz é a recusa categórica em aceitar papéis de submissão, fundamentada no domínio absoluto da própria sexualidade. Na tradição mesopotâmica e judaico-mítica, Lilith ilustra essa reivindicação. A imagem revela uma figura frontal, com garras e autoridade sobre a própria vontade. Lilith habita a escuridão fértil. Ela encarna o lado da feminilidade que os sistemas de controle tentaram extirpar por séculos, transformando o exílio em autonomia. O manejo do desejo conecta Lilith às pombagiras. Ambas ocupam territórios psíquicos proibidos, utilizando a independência como alicerce de sua atuação espiritual e simbólica. O segundo vetor é a liminaridade. Trata-se da capacidade técnica e absoluta de operar em zonas de fronteira e transição. Na Grécia Antiga, essa função pertencia a Hécate. Esta escultura tríplice demonstra sua regência sobre as fronteiras, permitindo-lhe proteger quem transita por caminhos marginalizados. A encruzilhada atua além da geografia física. Ela representa um estado de consciência crítico, o ponto onde escolhas profundas e irrevogáveis são processadas. Esta perspectiva física espelha o território de atuação das pombagiras. Elas exercem influência na tensão entre a matéria e o espírito, mediando as transições entre a vida e a morte simbólica. Hécate e as pombagiras compartilham a mesma tecnologia de poder, a autoridade sobre os caminhos e a guarda das transições humanas. O terceiro vetor exige um confronto direto. É a necessidade de destruir filtros e ilusões sociais para alcançar a verdade visceral do indivíduo. No hinduísmo, Kali exerce essa função primordial. Observando esta imagem, percebe-se que a destruição simbólica do ego é o mecanismo necessário para a libertação da ignorância. Sua força reside na coragem de atravessar tabus ligados ao sangue, à morte e ao poder bruto, desnudando a realidade sem as máscaras da conveniência. As pombagiras utilizam essa mesma potência transformadora direta. Elas rompem mentiras e medos paralisantes para restaurar a integridade de quem as busca. No Brasil, esses vetores encontram um rosto urbano e dinâmico. As pombagiras materializam essa potência indomada dentro de uma linguagem afrodiaspórica e espiritual. Identificadas como espíritos evoluídos na linha da esquerda, as pombagiras guardam caminhos e exercem a proteção ativa de grupos marginalizados e mulheres. O trabalho é executado por falanges especializadas. Nomes como Maria Padilha e Sete Encruzilhadas processam transformações profundas na identidade e autoestima de seus devotos. A tecnologia espiritual dessas entidades opera no ambiente urbano, transmutando ativamente o estigma social em ferramentas de empoderamento e autoconhecimento. Lidar com essas forças exige um respeito estrutural. Elas revelam verdades que a sociedade prefere ocultar
e exigem responsabilidade total sobre as próprias escolhas. A Pombagira é o chassi cultural onde a autonomia de Lilith, a liminaridade de Hecate e a ruptura de Kali se encontram na realidade brasileira. Quando sobrepomos os domínios da encruzilhada, da sexualidade e da sombra, o ecossistema de resistência se completa, anulando a lógica de controle desenhada no Maleus. O que emerge é o registro de um feminino que sobreviveu à repressão através dos séculos, utilizando o medo institucional como combustível para sua própria afirmação. A sombra deixa de ser um quime para se tornar uma ferramenta de proteção e verdade para quem habita às margens do sistema. A incorporação constitui a manifestação física e rítmica de um feminino que resistiu aos séculos de perseguição. É a encarnação da força coletiva no presente. Através do corpo, do perfume e do ritmo das ruas, as pombagiras materializam a identidade e a coragem, provando que o feminino indomado não foi apagado. Estas potências operam como tecnologias de libertação psíquica. Elas asseguram que a autonomia e a ruptura permaneçam como ferramentas ativas na vida cotidiana.